Há mensagens que chegam como sussurros, e há mensagens que chegam como terremotos. Joel surge em um tempo em que Deus não estava apenas falando, ele estava abalando, não com trovões audíveis, não com anjos visíveis, mas com algo que todos podiam ver e ninguém conseguia controlar. A terra havia sido atingida, os campos, antes verdes, estavam vazios. As árvores, antes carregadas, agora eram sombras secas. O som da abundância havia sido substituído pelo silêncio da escassez. E naquele cenário de perda, uma pergunta pairava no ar. O que está acontecendo? Muitos viam apenas um desastre natural, um ciclo ruim, um azar coletivo, mas Joel enxergava além. Porque quando a terra fala, os profetas escutam o céu. Ele olha para a devastação e entende que aquilo não era apenas sobre colheitas perdidas. Era sobre corações distantes. Era sobre uma geração que havia aprendido a viver sem perceber que havia se afastado da fonte. A rotina havia anestesiado a alma. O povo continuava existindo, celebrando, negociando, construindo, mas sem perceber que algo essencial havia se perdido no caminho. A presença de Deus havia deixado de ser o centro, tornara-se detalhe, tornara-se tradição, tornara-se memória. E quando o eterno se torna periférico, o colapso começa silenciosamente. Joel não inicia sua mensagem com conforto. Ele inicia com confronto. Não porque deseja ferir, mas porque deseja despertar. Há momentos em que a graça se manifesta como alerta. Momentos em que o amor de Deus não se apresenta como abraço, mas como abalo. Porque pior do que enfrentar uma crise é atravessar a vida inteira sem perceber que se está longe. A devastação que o povo via nos campos era apenas o reflexo de algo mais profundo. Uma aridez invisível, uma fome que não era apenas de pão, mas de sentido. E Joel entende que aquele momento não poderia ser tratado como mais um episódio passageiro. Era um divisor, um marco. Um daqueles instantes raros em que a história desacelera e o céu se aproxima o suficiente para ser ouvido. Ele convoca o povo a olhar, a perceber, a lembrar. Velhos são chamados a contar aos jovens. Pais são chamados a falar aos filhos. Porque aquilo não poderia ser esquecido. Não poderia ser tratado como acaso. Era um sinal, um chamado gravado na própria história. Joel sabia que gerações futuras precisariam lembrar daquele dia, não como um registro de perda, mas como um aviso de amor. Porque antes que o juízo chegue em plenitude, Deus sempre envia sinais. Antes que o inevitável se estabeleça, ele libera alertas. E quem aprende a discernir os alertas, descobre algo poderoso. Enquanto Deus alerta, ainda há tempo. A devastação não veio de uma vez. Veio em camadas, como ondas que avançam sem pedir permissão. Primeiro, um sinal leve, quase ignorado. Depois, outro mais forte. Depois, um impacto impossível de negar. Joel descreve aquilo como uma sequência que não deixa espaço para recuperação. O que um deixou, o outro consumiu. O que escapou da primeira onda foi levado pela segunda. O que resistiu por um momento, caiu na próxima. Era como assistir à esperança sendo desmontada diante dos olhos, peça por peça. Ele não usa palavras suaves. Ele usa imagens que queimam na mente. Fala de criaturas avançando como um exército disciplinado, não um caos aleatório, mas uma marcha organizada, como se a própria natureza tivesse recebido uma ordem invisível, como se a criação estivesse respondendo a algo maior. Joel compara o som da devastação ao estrondo de carros de guerra, ao crepitar de chamas devorando florestas, ao rugido de algo que não pode ser detido. Não havia negociação, não havia fuga, não havia muralhas capazes de proteger. Casas eram invadidas, campos eram varridos. A paisagem se transformava diante dos olhos. Aquilo que ontem era vida, hoje era lembrança.
Aquilo que ontem era segurança, hoje era pó. E o mais perturbador era perceber que ninguém tinha controle. Nenhuma força humana poderia deter aquilo. Nenhuma estratégia poderia reverter aquilo rapidamente. O homem, acostumado a dominar, agora assistia impotente. E é exatamente aí que Joel aprofunda a mensagem, porque quando o controle humano falha, o coração é forçado a encarar o eterno. Ele entende que aquela devastação não era apenas um evento agrícola, era uma revelação espiritual. Um espelho brutal, mostrando o que acontece quando Deus deixa de ser o centro. Quando a alma se afasta, o mundo ao redor perde harmonia. O profeta não suaviza o peso dessa percepção. Ele amplia, ele intensifica, ele descreve a cena como se um exército estivesse marchando sob comando invisível. Um exército que não se dispersa, não se desorganiza, não hesita, avança, escala muros, invade cidades, preenche horizontes. É uma linguagem que ultrapassa o literal. Porque Joel não está apenas descrevendo o que vê, está revelando o que aquilo aponta. Ele está preparando o povo para entender algo maior, algo que vai além daquela geração. Ele começa a introduzir uma expressão que atravessaria séculos como um trovão profético: o dia do Senhor. Um dia em que a história não seguirá o ritmo humano, mas o compasso divino. Um dia em que tudo o que parece estável será sacudido. Um dia em que o invisível se tornará inegável. A devastação diante deles era apenas uma sombra, um prenúncio distante, um eco antecipado. E Joel levanta sua voz para que ninguém confunda o sinal com o fim, porque ignorar o sinal é caminhar despreparado para o inevitável. E quando o profeta começa a falar do dia do Senhor, a mensagem deixa de ser apenas histórica, ela se torna eterna. O dia do Senhor. Joel pronuncia essa expressão como quem abre uma porta para o eterno, não como uma data no calendário, mas como um ponto de ruptura. Um momento em que a história deixa de obedecer ao ritmo humano e passa a responder diretamente ao peso da eternidade. Ele descreve esse dia não com detalhes cronológicos, mas com imagens que atravessam a alma. Um dia de densidade espiritual. Um dia em que o que está oculto vem à superfície. Em que as estruturas que parecem inabaláveis revelam sua fragilidade. Joel fala de escuridão ao meio-dia, de céus que deixam de ser familiares, de uma atmosfera carregada, como se a própria criação reconhecesse que algo decisivo está acontecendo. Não é apenas medo, é reverência, é o reconhecimento de que há um limite para a ilusão humana de controle. O dia do Senhor é apresentado como inevitável. Não porque Deus deseja o colapso, mas porque a verdade não pode ser adiada para sempre. Tudo o que foi escondido será exposto. Tudo o que foi ignorado será confrontado. Tudo o que foi tratado como irrelevante mostrará seu peso real. Joel não usa essa linguagem para gerar pânico vazio. Ele usa para gerar consciência. Porque há uma diferença entre viver distraído e viver desperto, entre existir sem perceber e caminhar sabendo que cada escolha ecoa além do tempo. Ele olha para seu povo e entende que o maior perigo não era a devastação dos campos, era a indiferença dos corações, era a capacidade de continuar vivendo normalmente mesmo depois dos sinais. E é por isso que ele eleva o tom. Porque quando o profeta fala do dia do Senhor, ele não está falando apenas do futuro. Ele está falando do presente que está sendo moldado agora. Ele está dizendo que cada geração planta sementes que um dia florescerão diante da eternidade. E então ele faz uma pergunta que ecoa como um trovão silencioso. Quem poderá suportar esse dia? Não como ameaça vazia, mas como convite à reflexão. Porque a pergunta não é sobre força humana, é sobre alinhamento. Não é sobre poder, mas sobre posição. Não é sobre escapar, mas sobre estar preparado.
Joel quer que o povo entenda que o dia do Senhor não é apenas um evento distante, é uma realidade que redefine prioridades, que desmonta ilusões, que revela o que realmente importa. E ao fazer isso, ele prepara o terreno para a virada mais surpreendente de sua mensagem, porque depois de falar do inevitável, ele revela o inesperado. Depois de falar do peso, ele revela a porta. Depois de falar do dia que ninguém pode evitar, ele mostra algo que poucos imaginavam. Ainda há tempo. E é exatamente quando o peso parece insuportável que Joel muda o rumo da mensagem. Porque depois de abrir diante do povo a realidade do eterno, ele revela algo que transforma tudo. Deus ainda está chamando. Não com frieza, não com distância, mas com urgência carregada de amor. O profeta levanta sua voz e proclama uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. Ainda assim, agora mesmo, voltem para mim. Não quando a situação melhorar, não quando o medo passar, não quando tudo fizer sentido, agora. Porque existem convites que só existem no presente, portas que só permanecem abertas por um tempo. Joel não fala de um retorno superficial. Ele não convida o povo a ajustar comportamentos apenas. Ele chama para algo mais profundo, algo interior, algo que não pode ser encenado. Rasgar o coração, não as vestes, porque é possível impressionar pessoas com gestos externos e ainda permanecer distante por dentro. Mas diante de Deus, o que conta é o invisível, o lugar onde ninguém vê, o espaço onde a alma decide parar de fugir. O arrependimento que Joel descreve não é teatral, não é barulhento, é honesto. É aquele momento em que o orgulho perde força e a verdade ganha voz. E então, o profeta revela o fundamento desse convite. Ele não apela primeiro para o juízo, ele apela para o caráter de Deus. Ele lembra ao povo quem o Senhor é de verdade, misericordioso, compassivo, paciente, rico em amor, capaz de se compadecer até quando a justiça seria justificável. Essa é a virada da mensagem. O retorno não é motivado apenas pelo medo das consequências, mas pela revelação da bondade divina. Porque quando alguém entende que está diante de um Deus que prefere restaurar a destruir, algo muda por dentro. A resistência começa a ceder. A distância começa a parecer pesada demais para ser mantida. Joel então amplia o chamado. Ele não fala apenas ao indivíduo, ele convoca uma geração inteira. Sacerdotes, líderes, anciãos, jovens, crianças, todos são chamados a parar, a reunir-se, a chorar, a jejuar, não como ritual vazio, mas como sinal de uma decisão coletiva. Existem momentos em que a restauração não pode ser privada apenas. Precisa ser pública, precisa ser compartilhada, precisa ser assumida. Joel convoca a nação a ocupar o espaço entre o juízo e a misericórdia. Um espaço raro, um espaço precioso, um espaço onde o destino ainda pode ser redirecionado. E ele faz isso porque sabe algo que muitos ignoram. Enquanto Deus chama, ainda há esperança. E quando o coração responde ao chamado, algo muda no céu. Joel revela que o arrependimento não termina em silêncio. Ele gera movimento. Não primeiro nos campos, não primeiro nas circunstâncias, mas no próprio coração de Deus. O texto diz que o Senhor se enche de zelo pelo seu povo. Não um zelo frio, distante, mas um zelo vivo, intenso, comprometido. O mesmo Deus que permitiu o alerta, agora libera a restauração. E a linguagem do profeta muda novamente. Onde antes havia imagens de perda, agora surgem imagens de vida. Campos voltando a florescer, terra recuperando sua força, celeiros se enchendo outra vez. Não como retorno ao passado, mas como sinal de algo maior. Deus não apenas devolve, ele transforma. Joel fala de uma reversão que vai além da agricultura, além da economia, além da sobrevivência. Ele fala de vergonha sendo removida,
de uma identidade restaurada, porque quando Deus cura, Ele não trata apenas o exterior, Ele toca aquilo que foi ferido por dentro. Ele restaura a dignidade, Ele recompõe histórias, Ele levanta aquilo que parecia definitivamente quebrado, e então vem a promessa que atravessa séculos como um rio de fogo. Uma promessa que não se limita àquela geração. Uma promessa que ultrapassa fronteiras, culturas, épocas. Joel anuncia algo que ninguém esperava ouvir naquele momento de reconstrução. Deus derramaria do seu espírito, não sobre alguns poucos escolhidos, não apenas sobre reis ou profetas, mas sobre todos, filhos e filhas, jovens e idosos, servos e servas. Uma promessa que rompe estruturas antigas e inaugura uma nova realidade espiritual. O Deus que antes falava por intermediários, agora se aproximaria de forma íntima. O Espírito não seria mais exceção. Seria sinal de que o relacionamento entre Deus e o homem estava entrando em uma nova dimensão. Joel descreve sonhos, visões, revelações, não como fenômenos isolados, mas como expressão de um tempo em que o céu estaria mais próximo do que nunca. Um tempo em que a presença de Deus deixaria de ser distante para se tornar pessoal. Essa é a virada definitiva da mensagem. O livro que começou com devastação termina com derramamento. O que começou com escassez termina com abundância. O que começou com alerta termina com promessa. Porque quando Deus restaura, Ele não simplesmente reconstrói o que foi perdido. Ele abre caminhos que antes não existiam. Ele transforma cicatrizes em testemunhos. Ele transforma ruínas em marcos de esperança. E Joel deixa claro que o fim da história nunca pertence ao caos. Pertence àquilo que Deus decide fazer depois que o coração volta. Joel termina sua mensagem olhando além do seu próprio tempo. Como todo verdadeiro profeta, ele não fala apenas para a sua geração. Ele fala para aqueles que ainda ouviriam essa voz séculos depois. Porque a essência da mensagem não está presa a uma crise específica, está presa ao coração humano. O livro que começou com devastação termina com uma escolha. Não uma escolha coletiva apenas, mas pessoal, porque no fim, cada geração precisa decidir como responder aos sinais. Joel nos lembra que Deus continua falando, nem sempre com pragas visíveis, nem sempre com abalos evidentes, mas ainda falando, através de interrupções inesperadas, através de estações que nos fazem parar, através de momentos em que aquilo que parecia seguro perde força. E a pergunta continua ecoando: estamos ouvindo? A mensagem de Joel não é sobre medo, é sobre percepção, sobre despertar, sobre entender que a vida não é apenas uma sequência de dias, mas um caminho que aponta para a eternidade. Ele nos lembra que ignorar os sinais não os anula, apenas nos deixa despreparados para aquilo que inevitavelmente virá. Mas, ao mesmo tempo, Joel também nos lembra de algo que muda tudo. Enquanto Deus chama, ainda há esperança. O convite continua aberto. O retorno continua possível. O céu continua inclinado para aqueles que decidem voltar. E essa talvez seja a parte mais poderosa da mensagem. Deus não precisa nos chamar duas vezes. Ele chama porque deseja restaurar. Ele alerta porque deseja salvar. Ele confronta porque ainda ama. Joel nos ensina que não existe crise desperdiçada quando ela nos aproxima de Deus, que não existe deserto inútil quando Ele nos faz ouvir novamente, que não existe fim definitivo quando o coração decide voltar. E talvez seja por isso que essa profecia continua tão viva. Porque todos nós, em algum momento, atravessamos nossas próprias estações de silêncio, nossos próprios campos vazios, nossos próprios dias em que a alma percebe que precisa recomeçar. E é nesses momentos que a voz de Joel volta a ecoar, atravessando séculos como um chamado urgente e amoroso ao mesmo tempo. Desperte, volte.
ainda há tempo. Porque enquanto há voz, há caminho. Enquanto há chamado, há esperança. E enquanto Deus ainda fala, a história ainda não terminou.